Estamos ao vivo para mais uma live. Muito bom, muito bom. Live de terça-feira à noite, galera. Uma boa livezinha de terça-feira à noite, né? Clima propício, Vamos lá então, vamos começar. Olha o treinador Barreto presente. Vamos começar. Professor, vou te enviar o convite aqui, como também vou enviar o convite aqui para o Ivan, que vai fazer a nossa interpretação, como sempre, em Libras, línguas de sinais. Enviando o convite. Aqui a tecnologia vai ajudar. Envia o convite. E para o Barreto. Caramba, os dois entraram de uma vez, juntos. Aí sim, gostei de ver. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Barreto? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Filho já está descansando, já está podendo agora. Já tá dormindo, já tá dormindo. Ó, então vamos lá. Você está mexendo aí nas Ó, tô imagens mexendo aí, tá no ficando filtro. muito legal esses filtros, hein? Show de bola. Vamos começar mais uma livezinha aí, que eu acho sensacional essas lives, esse tipo de criação de conteúdo. A gente costuma fazer aos sábados, mas eu sempre deixo bem à vontade para os convidados escolherem, né, as suas datas, até porque eu também tenho um curso, né, esse sábado, então coincidiu, né, com a escolha aí do Barreto com a nossa live aí. Uma live com um tema assim que eu acho sensacional, que é sobre estúdio de academias, metodologias, estúdio particular, metodologia de treinamento, metodologia de avaliação, metodologia de treinamento principalmente para profissionais, né, da saúde, educadores físicos e coisas assim que tem que fomentar muito, né, porque sabemos que a nossa cultura regional, né, acaba não fomentando muito isso, né, acaba criando pequenos monopólios de conhecimento que eu não acho vantagem, né? Eu acho que a gente tem que crescer cada vez mais com todo mundo, cara, porque literalmente aquelas regras, elas são fatos, né? Ainda mais hoje com o mundo digital, que é tem espaço para todo mundo, tem nicho diferente para todo mundo, tem produtos diferentes que a gente pode criar e pode fazer. Mas bom, vamos fazer uma autodescrição rapidinha. Eu não comentei com você, Barreto. É uma autodescrição nossa, fisionômica, né? E também ambiental para quem tem a limitação visual e está ouvindo a nossa live. Ajuda Legal. demais. Como o Ivan, nosso parceiro aí, o time inteiro, né, de línguas de sinais, de Libras, né? O time é grande, que faz também essa interpretação aí para nós, para tornar acessível o conhecimento para a galera também que utiliza desse recurso, né? Então, Legal. no caso, eu vou apresentar o Ivan hoje, primeiramente, que é o nosso parceiro, né, que faz a interpretação. O Ivan sempre com a barba bem baixinha, bem feitinha, barba curta. Ele é branco, usa óculos, né? Cabelo também bem curtinho, né? Bem feitinho. Hoje ele está de uma camiseta chumbo, camiseta cinza, cadeira preta, no escritório dele, que a parede de fundo é azul. Azul para quê? Para facilitar, né? A visão, das línguas de sinais. Eu, no caso, estou com o meu jaleco preto aqui, meio militarizado, como eu gosto bastante, né? Mais pelos recursos, né? Que esses jalecos aqui, esses casacos dão, né? Minha camisa preta por baixo, eu já tenho uma barba mais longa, também sou branco, olhos castanhos escuros, cabelo também já mais bagunçado, meio moicanizado aí, meio cabelo moicano, e também estou na minha casa aqui, né, na minha cadeira preta, aqui no meu escritório, com a minha biblioteca de fundo, né, que já tem bastante estátuas, bastante diplomas ali, são coisas assim que eu gosto de sempre estar observando, né, antes de sair para nossa
jornada do dia a dia. E o Barreto, que é o nosso convidado aí, um professor aí que eu venho seguindo o trabalho dele, dos atletas dele, vai fazer essa autodescrição rapidinha dele, do ambiente dele, e a gente já vai começar já esse bate-papo aí, fazendo as primeiras perguntas. Vai lá, Barreto. Bom, a barba também um pouco baixinha, né? A gente está os três aí barbados, né? O cabelo baixo também, tenho pele morena. Estou com uma camiseta preta aqui de trabalho. Ao fundo a gente tem um vidro, na verdade, né? Que eu coloquei um filtro que embaça um pouco para ficar mais clara a imagem aqui. E é isso, né? Camiseta preta, uma barba curta, pele morena, cabelo curto. E é isso. Bom demais, professor. Fala aí pra gente primeiro, porque eu não te conheço, eu não conheço a sua história, né, pessoal, e isso é legal, cara. É importante ver essa jornada, desde faculdade até os primeiros empregos, o empreendedorismo, como que rolou a sua carreira? Foi incentivado por família ou não? Foi mais pelo meio dos amigos que aí trouxe essa vontade de mergulhar na educação física? Bom, vamos lá. Começando lá do início mesmo, né? Eu nunca tive o apoio, né, assim, da família para seguir a carreira de profissional de educação física, né? Eu estudei em Jundiaí, perto de São Paulo, próximo de São Paulo, e sempre joguei futsal a minha vida inteira, né? Então vem daí um pouco esse gosto pelo esporte, né? Jogava futsal lá em Jundiaí. E de repente, o que mais me apareceu na frente foi a faculdade de educação física para eu prestar. Muito porque eu tinha alguns amigos, né? Fazendo já o curso e a gente trocava uma ideia. E aí, quando decidi realmente fazer o curso de educação física, prestei as 3 faculdades, né? Particular, públicas, USP, Unesp, Unicamp. Passei nas 3, só que eu sou de Jundiaí, né? Então, se eu escolhesse a USP São Paulo ou a Unicamp Campinas, eu teria que morar na minha casa, continuar na minha casa e ir de fretado para a faculdade. E isso eu nunca quis fazer, eu queria ir para o lugar mais longe possível. E como a Unesp, o campus era Presidente Prudente, eu escolhi Presidente Prudente e fiz a minha primeira faculdade, né, na verdade a licenciatura, lá em Presidente Prudente. Saí de casa quando eu tinha 16 anos e fui para Presidente Prudente, na Unesp. Fiz lá 4 anos, né, de licenciatura. E aí, por uma oportunidade de uma pós-graduação aqui na USP, com o meu professor orientador, né, o Marcelo Papote, lá de Ribeirão, de Presidente Prudente, ele passou no concurso aqui para ser professor da USP Ribeirão e me convidou, falou que, pô, vai ser legal lá, vamos fazer a pós comigo. Só que tinha também a possibilidade de eu fazer o bacharel aqui na USP Ribeirão, né? Por uma prova de portador de diploma, fiz essa prova, passei também nessa prova, e junto com a pós-graduação eu comecei a fazer o bacharel. Como eu já tinha feito a licenciatura, eu eliminei muitas matérias, né? Então fiz o bacharel e a pós junto ali, demorou 1 ano e meio mais ou menos para eu terminar as 2 coisas. E aí em 2014 eu já tinha a licenciatura pela Unesp de Presidente Prudente, o bacharel e a pós-graduação pela USP aqui de Ribeirão Preto. Então essa um breve resumo da minha história acadêmica, né? E aí, durante a faculdade, tanto em Presidente Prudente quanto eu vim para cá, eu comecei a treinar equipes de futsal, né? Porque era a minha grande paixão e a minha primeira profissão mesmo, e a que eu amei, né? Amo por muito tempo aí, é a de treinador de futsal. Comecei a treinar equipes de futsal lá em Presidente Prudente, continuei aqui treinando equipes de futsal em Ribeirão Preto, e após isso, dei início aí ao treinamento funcional e particular também. Pô, muito, muito legal você vir com essa experiência, você vem com todo esse estudo de capital, né? Você acha que difere muito? Porque hoje você está tendo contato hoje com bastante pessoas da área, principalmente para fazer seus cursos. Você acha que a mentalidade de capital difere muito para a mentalidade da galera do interior, ainda mais se tratando dessa questão de expandir a consciência para o empreendedorismo, sim? Difere muito, muito, muito. Assim, eu acredito que hoje a gente, infelizmente, na nossa profissão, a gente marginaliza um pouco
e usufrui pouquíssimas coisas do que a profissão pode oferecer para a gente, né? Acredito que muita dificuldade do que a gente encontra hoje, eu particularmente, de contratar um profissional para vir trabalhar aqui, ou de um estagiário, muito dessa dificuldade está em que aquele profissional, ele obviamente não vai vestir a camisa da sua empresa como você veste, né, do seu estúdio como você veste, mas eu sinto que falta muito também desse profissional que está se formando agora, ou que está na faculdade, dele querer crescer na profissão dele em um lugar, um espaço, e não ser fechado, né, a coisas que ele vá trabalhar, bate o ponto, dá a sua aula e vai embora. Acho que falta muito dessa visão hoje, principalmente aqui no interior, né, dessa visão do cara querer crescer na empresa, do cara ter novas ideias, do cara talvez até ser proativo e dar ideias para a empresa, para crescer junto, né? Eu acho que ultimamente a gente tem encontrado muito aquele profissional que quer vir, dar a aula dele, ir embora e acabou, dormir lá, seja com o salário dele baixo, médio ou alto. Eu acho que é muito isso. É legal você ter levantado isso, né? Essa questão, porque a gente vê várias lacunas, né? Na própria questão educacional das nossas grades, né? Que a gente sempre conversa aqui com vários profissionais também que passaram, e a gente vai tocando em vários pontos, né? Que a gente fala, putz, se tivesse isso dentro da grade da faculdade, porque todos os profissionais da saúde que a gente conversa aqui, por exemplo, matérias voltadas à administração, a contábeis, a empreendedorismo, até matérias mais que não são tão, sabe, profundas assim, tão técnicas assim, mas que expande mesmo a consciência, né, para a pessoa crescer, né, como, por exemplo, essas metodologias novas, né, de psicologia que tem, é muito pouco estimulada nas nossas grades, né? Falta demais, né, Barreto, você acha, nas nossas grades? Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu até respondi uma caixinha de perguntas esses dias, né, do que profissional de hoje da educação física precisa ter, precisa saber fazer. E eu respondi que era ser vendedor, cara. Porque a gente tem um poder hoje com a rede social de poder vender o nosso trabalho, de poder vender o nosso produto, que é o serviço de treinamento individual, de treinamento em grupo, para uma pessoa. E assim, se você não está aqui no Instagram, se você não está conversando com o seu público, se você não sabe qual é o seu nicho, ou se você não tem nicho nenhum, você vai estar muito atrás. Eu acho que falta muito isso nas faculdades também, nas grades curriculares, né? De fazer o profissional ser vendedor, de saber vender o seu peixe, vender o seu produto, falar com vários públicos, porque senão você fica com um conhecimento muito fechado e não consegue expandir, não consegue expressar isso, né? Acho que falta muito na grade curricular hoje em dia, não sei como é que tá, né? Porque eu já saí da faculdade tem um tempo. Maneiras de se expressar, maneiras de falar em público. Cara, se o profissional não sabe se expressar, ele está hoje muito defasado na profissão dele, principalmente nessa área de educação física, né? E o mais importante que eu também acho em cima disso, né, também volto a falar de todas as conversas que eu já tive aqui, que teve várias opiniões, né, como, por exemplo, que não dá tempo muito da galera colocar, já vi opiniões aqui, não dá tempo da galera colocar muitas matérias assim dentro da grade, porque tem que diversificar áreas voltadas à saúde, que é uma coisa que eu já prefiro fazer invertidamente, né? Que eu prefiro que você saia preparado, né, para a vida, porque são 4 anos, né? Então vai ter um número substancial, né, de matérias voltadas para a saúde, né? E hoje a gente vê que a gente não sai preparado, né, das faculdades. Então eu já concordo com isso, né? Bem isso que você falou, porque matérias assim, depois que a gente vai atrás delas de forma individual, pós-faculdade, seja em curso, mestrado ou doutorado, a gente encontra uma coisa assim complicada, que é o que? A gente vai atrás dessas matérias e essas matérias elas não comunicam com a área da saúde, sabe? Elas são literalmente muito comerciais, muito técnicas, para segmentos assim, que trabalha muito fortemente essa parte comercial e gestacional de pessoas, de seres humanos. E aí a gente vê que, até pelos números mesmo, que eu converso também com
pessoas de outras faculdades que vendem mesmo esses cursos. Você vê que o número de procura por profissionais da saúde, por especializações assim, é irrisório, é quase nula. Mas por causa muito disso, né? Que é essa questão de que é muito técnico, e aí depois você, né, no caso Barreto, vai ter que garimpar, vai ter que, tipo, criar, vai ter que saber contextualizar para o seu negócio, né? Sendo que é bem complicado. Então, eu acho sim que deveria estar dentro das grades das faculdades de cada uma das áreas da saúde, né? Sim, concordo, concordo. E no caso, a metodologia, vamos já aproveitar esse gancho, né? Essa metodologia que você trabalha com os profissionais da saúde, ela engloba mais o que? Essa conscientização, a expansão de consciência por parte do empreendedorismo, né? De vendas, de ser um vendedor, de ser um empreendedor, de saber fazer seu marketing e tudo isso que a gente está dizendo aqui, galera, até certo ponto. Porque a gente sabe muito bem também que tem os profissionais de cada uma dessas áreas, né? E conforme a demanda, a gente tem que procurar eles, os maiores, né? Porque a gente não vai saber, né, operacionalizar. Mas dentro dos seus cursos, Barreto, você trabalha essa expansão de consciência, você trabalha os passos das vendas também para conscientizar o profissional da saúde, ou apenas a sua metodologia de treinamentos para com atletas e pessoas assim sedentárias ou não sedentárias, mas ativas minimamente? Bom, na minha mentoria, né, na minha consultoria que eu dou para treinadores, a gente já vai entrar na terceira, estamos entrando na terceira turma aí, ela é focada mais na metodologia do treinamento de pessoas, né, do treinamento de alunos e clientes, para aquele profissional que ou está saindo da faculdade agora, ou já é formado e quer entrar na área do treinamento funcional. Então, o meu curso, a minha mentoria, que já está entrando no terceiro grupo, é focado nisso, né, na metodologia. E, consequentemente, dentro desse curso, dessa mentoria, a gente também discute alguns pontos de como você conquistar mais alunos, mas de uma forma voltada mais para o treinamento mesmo. Deixando o menos possível monótono, você vai chamar mais alunos para aquilo, trabalhando em grupos, né? Como trabalhar alunos em grupos, como que a aula em grupo você pode deixar ela mais dinâmica e melhor adaptável para aquele aluno que é mais sedentário, para um aluno que é mais ativo, como treinar no mesmo grupo, aluno sedentário, ativo, que está começando hoje, que já tem um treinamento, homem, mulher. Então a gente consegue, né, com essa metodologia, abranger muito o grupo de alunos que o professor pode conseguir e, de certa forma, melhorar as vendas, melhorar o número a cartela de alunos dele, né? É mais voltado para a metodologia. Ah, mas muito legal, cara, muito bom. E quando que você viu, por exemplo, essa necessidade no mercado? Você viu dentro das academias mesmo? Você viu dentro dos estúdios? Você viu lá em São Paulo, capital? Ou você viu mais para cá? No caso, esse déficit, né, de ter alguém que encorpe isso nessa galera, nos profissionais hoje. Bom, voltando um pouquinho antes da pandemia, eu mexia no Instagram, a gente estava aí no Instagram já antes da pandemia, né? Mas quando aconteceu a pandemia, eu comecei a postar mais coisas no Instagram e aí o público, eu fui crescendo o meu público, mas de pessoas que queriam treinar durante a pandemia, tá? Não necessariamente profissionais da área da saúde ou treinadores, etc. Com o passar do tempo, após a pandemia, né, que eu continuei também crescendo nesse quesito, eu comecei a perceber que eu filmava os treinos que eu dava antigamente na praça e postava, mas eu comecei a perceber que meu público começou a mudar. Não era só aquela pessoa que queria fazer uma atividade física na sua casa durante a pandemia ou em segurança. Eram também profissionais que se identificavam com o treinamento que eu dava, né, nas praças e queriam cada vez mais aprender. E sempre que eu abria uma caixinha de pergunta, eles perguntavam, né, como que eu fazia para dar treino na praça, quais materiais, como que eu fazia para treinar uma equipe, um grupo heterogêneo. E aí eu sentia a necessidade sempre de abrir mais caixinhas, e sempre que eu abria mais caixinhas, vinham mais perguntas desses profissionais, né? E eu comecei a perceber que meu público foi um pouco migrado para esse nicho, né, de treinadores
que estavam querendo treinar, sair da academia para dar aula em praça, em parque, né? E queriam saber um pouco mais de como fazia isso. Então, meu público ele deu uma mudada no Instagram. Saiu de pessoas normais que queriam treinos apenas para fazer durante a pandemia, para profissionais que gostavam da metodologia que eu utilizava na praça e queriam aprender sempre. E aí fui abrindo caixinha de perguntas e sempre vinha. Pô, quando você vai dar curso? Quando você vai abrir um grupo? Quando você vai vir aqui na minha cidade? E aí eu senti essa necessidade de expandir, né, o conhecimento e compartilhar as experiências que a gente tinha aqui na praça. E depois, com a abertura do estúdio, aumentou, veio um público também que já tinha estúdio, que não dava treino na praça, que começou também a interagir, engajar nas minhas postagens e se interessar também pelo que a gente faz aqui hoje na Scandi, né? Então, o legal é que eu peguei pessoas que tinham dúvidas na praça, que também começaram a treinar na praça depois que viram as possibilidades que a gente apresentava. E aí, quando eu vim na Scandi, a pessoa também conseguiu, depois que a gente abriu o estúdio, vários relatos de pessoas que trabalhavam na praça, que conseguiram, com o aumento de alunos, ter uma renda maior e até abrir um estúdio usando a gente como inspiração. Isso aí foi muito bacana também. Ah, mas é muito legal esse movimento que você fez, porque o que essa pandemia trouxe de transformação foi absurda, né? Absurdo. Para você, por exemplo, o que mais pesou nessa questão da pandemia para com não só os profissionais da nossa área, da saúde, mas para com a galera no geral, sabe? A saúde no geral. O que você acha que essa pandemia ela trouxe mais? Porque, na minha opinião, cara, quando ela fechou o mundo inteiro, a gente viu o quanto que a gente é limitado. Porque tem coisas que a gente sempre acha, sabe, que é óbvio. Tudo é óbvio e nada vai acontecer na minha cidade, Ribeirão Preto. Não vai chegar, não chega aqui. Tem coisa que não chega, né? E chegou para o mundo inteiro essa questão. E a gente viu o quanto que a gente é limitado e quanto que pensamentos para frente, isso é minha visão, você pode falar a sua, quanto pensamentos para frente, né? Nunca são demais, né? Igual muitos falam, pô, conhecimento nunca é demais. Só que aí a gente via em grande parte os profissionais da nossa área e também de outros segmentos, tipo, estudando, tipo, minimamente, e estudando às vezes o que já faz, né? Que é válido, é legal, é bonito, sabe? Mas nunca cogitando possibilidades assim de ter alguma coisa diferente dentro da manga, né? Exatamente. Eu acho que eu sempre falo para o pessoal, a pandemia, tirando obviamente tudo de ruim que ela trouxe para a nossa profissão, ela foi excepcional. Assim. Quem conseguiu surfar durante esse período, em conversar com o público na internet, em passar treinos, consultoria online ou treinos mesmo ao vivo, esse pessoal cresceu muito e hoje é mais uma ferramenta que a turma usa como expansão do negócio, né? Muita gente ganhando muito dinheiro com a internet, muita gente ganhando muito dinheiro trabalhando nas praças, dando aulas em parques. Então, assim, para nós, quem conseguiu surfar foi uma coisa maravilhosa, assim, em questão profissional, né? Não aquele cara que ficou no sofá reclamando da vida, reclamando toda hora que estava fechado, reclamando que o governo aquilo, o governo isso. Então, acho que quem se mexeu e veio para o mundo digital durante a pandemia, acho que teve um ganho absurdo, assim. E fora toda a visão, né, que trouxe, não só para nós, né, mas para todas as pessoas, com relação mesmo à saúde, né? Como continuar perpetuando algo que a cultura acaba fazendo com que a gente faça, né? Que é colocar a educação física, educação nutricional, educação psicológica em último lugar. Em último lugar. Então aí trouxe, né, esse número, infelizmente, igual você falou, desastroso de pessoas que deixaram, né, de viver, mas, né, em cima disso trouxe toda essa visão de como que, tipo, não tem um padrão. Teve pessoas extremamente saudáveis que contraíram e vieram a óbito, e pessoas com comorbidade, que aí já é grande parte, né, que vieram a óbito o mais rápido.
mais rápida possível, né? Exatamente. Então essa visão também trouxe bastante, né, Barreto? Exatamente, exatamente. Acho que pegou todo mundo aí desprevenido, mas eu acho que quem conseguiu surfar na onda tá bem até hoje. Não, legal. E o trabalho hoje que você faz com treinamento funcional, por exemplo, com pessoas que são sedentárias ou pessoas que são ativas, mas não são atletas, que eu digo, né, não trabalham com a performance, como que funciona dentro do seu estúdio, por exemplo? Você pode, por exemplo, comentar um pouco, para quê? Claro. Para estimular mesmo quem está assistindo, porque a nossa audiência ela é grande e eu gosto de falar, cara, Ribeirão Preto é sensacional, é uma cidade economicamente sensacional, né? Porque é um povo guerreiro, é um povo que luta para ser, né, o melhor possível, né, dentro das suas profissões, né? Trazer o que tem de melhor. E hoje em Ribeirão Preto você acha academias e estúdios, né, para cuidar, né, da sua educação física, de tudo que você imaginar, de uma dança até, né, estúdios específicos de apenas treinamento funcional, né? E aí você até pode falar também o que é a sua visão sobre treinamento funcional, né? Sim. Treinamento funcional hoje, essa definição está um pouco banalizada, né? Quando a gente olha aí o que alguns fazem com treinamento funcional ou o que acham que é o treinamento funcional. Eu gosto de falar que a gente faz um treinamento integrado aqui, porque a gente une exercícios de força do treinamento resistido com exercícios voltados para o padrão de movimento das pessoas, né? Para melhorar a funcionalidade daquela pessoa durante o dia, seja no esporte que ela pratica, seja em segurar um neném, uma criança de 10 quilos por 24 horas por dia, né? Porque tem que ter força para fazer isso também. Então a gente usa aqui na Scand um treinamento integrado, onde a gente coloca o que há de mais eficiente na musculação, no treinamento de força, com o que há de melhor também no treinamento funcional. Então essa é a junção que a gente faz. E a gente tem várias referências. Eu defini essa metodologia, eu criei essa metodologia pegando várias referências do pessoal da IHP, do pessoal do Fabrício Bosco, que é um professor do Rio Grande do Sul. Então, várias referências eu fui juntando para chegar na minha realidade aqui, né? E a gente tem alguns pilares, né? É fazer o aluno não sentir dor no treinamento ou após o treinamento, fazer com que aquela dor que ele veio suma, fazer com que o aluno saia melhor do que ele entrou aqui na sala. Então, às vezes, ele sai de um dia de trabalho que foi exaustivo, que foi totalmente agressivo, né, para aquele aluno, seja mentalmente ou fisicamente. E eu quero que ele saia daqui depois de um treinaço totalmente revigorado, cansado, sim, mas com todos os hormônios que a gente libera aqui no treinamento, né, que ele saia melhor do que ele entrou aqui. Então a gente tem esses pilares, e aí dentro disso a gente faz um treinamento integrado, né? Que é fazer com que o aluno chegue no final da semana dele e ele não tenha preocupação. Se eu treinei perna, se eu treinei braço, se eu treinei cardio, não, ele treinou tudo. Aqui, independente dos dias que ele vai vir, a gente montou uma periodização, faça que ele, lá no final da semana, tenha consciência que ele treinou tudo, que ele está bem condicionado. Então esse é o grande diferencial e foi o ponto-chave da nossa metodologia, né? Foi montar treinos gerais e específicos para que o aluno saia no final da semana dele melhor do que ele entrou aqui e com a consciência tranquila que ele treinou tudo que tinha para fazer. Nossa, isso é muito legal que você faz aí dentro do seu estúdio. Eu incentivo que a galera vá e vá conhecer, né, o estúdio do Barreto. Por quê? Porque literalmente por trás disso, né, a gente que é profissional, a gente sabe o que tem por trás disso, né? É literalmente toda uma atenção especial, principalmente para a sua jornada mesmo fora do estúdio. Exato. Porque, no caso, quem trabalha dessa forma, como ele trabalha, não quer ficar olhando especificamente, a não ser se você chegar com um objetivo muito, Sim. né? Como que eu posso dizer, muito específico, só que aí é outro caso, né? Aí é o caso de atletas também, né? Ou de pessoas com objetivo muito específico, mas é olhar para a sua jornada imprevisível, né? Jornada como pai, jornada como mãe, jornada como uma pessoa normal mesmo, que às vezes o trabalho te consumiu 4 dias, né, da semana
E aí você fica naquele estresse, naquela ansiedade absurda, que aí sabemos o que acontece, né, com estresse e ansiedade absurda, seja dentro dos nossos lares, seja dentro da gente mesmo, né? E seja como a gente reage tudo dessa forma, querendo saber se vai treinar perna, se vai treinar costas, se não vai treinar nada. Aí já gera um outro estresse, né? Que aí é o estresse de você ter que ir até a academia, ir até o estúdio, né? E muitas vezes, quando você não vai ao estúdio, vai à academia, primeiramente, que desiste muito fácil, né, Barreto? Porque a pessoa tem que criar o próprio treino. E quando vai em Sim. estúdio, onde que o estúdio não leva em consideração isso que você faz fortemente, né? A pessoa já sabe que vai ser maçante, já sabe que você não está olhando para a individualidade dela, né? Você está olhando mais, né, para aquele foco, né, mais engessado, né? Exato, exato. Aqui os treinamentos são sempre pensados nisso, né? A gente melhorar o padrão de movimento daquela pessoa, deixar ela o mais autônoma possível, a mais autônoma possível para as tarefas diárias, né? E não pensando só no agora, pensando melhorar o corpo dela hoje, a saúde dela hoje, para daqui a 60, para daqui a 60 não, mas 40, 50 anos para frente, né? Então, a gente sempre trabalha isso com os alunos aqui. A gente segue uma periodização de condicionamento, hipertrofia, força, potência, desde o atleta de alto rendimento até a vovozinha de 85 anos consegue, de forma adaptada, treinar com a nossa metodologia. Então, às vezes é engraçado que a gente, quando a gente treinava com os atletas do Botafogo aqui, as meninas viam o treino antes, né? Porque eles treinavam um horário antes. Aí elas viam eles fazendo um movimento que elas faziam também no treino. E elas falavam, nossa, eu faço um movimento, um exercício que o atleta estava fazendo, o atleta profissional estava fazendo. E eu falava, ele faz uma intensidade muito maior, mas esse movimento aqui serve para você também. Então é tirar isso da cabeça também do aluno, né? Que o atleta é um ser espiritual, né, que está num patamar acima e ele é um qualquer. Não, não. Você faz movimentos, obviamente, dentro das suas limitações, igual um atleta que também precisa. Por isso que trabalhar o padrão de movimento é muito interessante, é muito bacana. Ver um atleta aí, uma moça de 30 anos que nunca fez nenhum esporte fazendo o mesmo movimento, é muito legal, muito bacana essa parte. Não, e é muito legal porque você tocou num ponto assim muito importante aí para a gente levantar, principalmente para a galera que às vezes é leigo no assunto, né? Não são profissionais da área, que é essa questão de tipo você literalmente ter a tranquilidade de ir para um lugar onde que vai te trazer uma certa satisfação, uma certa felicidade mesmo em praticar algo, porque é algo imprevisível, só que é algo muito divertido. Só que um Sim. divertido que vai te trazer resultado, sabe? E aí é onde que tem profissionais, né, como você, como toda a sua equipe, né? Quantos profissionais hoje você tem hoje aí na Scan? Além de mim, que dou aula também, né? A gente tem mais quatro professores, temos a nutricionista Paula também, né? A gente tem o professor Júlio, professora Laura, Sofia e Marília, e aí temos a nossa nutricionista, a Paula, né? Então a equipe tem seis, né? Seis pessoas. Então, voltando a dizer que é muito bom, né, você chegar e onde que todo mundo comunica dessa mesma forma, né? E você sabe que Exato. você vai ter os resultados, porque dentro disso também, que é uma coisa que é legal deixar claro para a pessoa que não é profissional da área, é que a OMS, por exemplo, dentro da educação física, ela subdivide em três áreas a educação física, sabe? Que no caso é a parte recreativa, né, para dizer bem por cima, né? A parte já dos treinamentos, né, voltado para um objetivo específico e a parte da performance. Então são três mundos totalmente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo muito superficialmente também, mas isso é um negócio legal para falar, né, Barreto? Porque, por exemplo, com toda essa metodologia que você faz, você trabalha isso. O que acontece? Você pode sim fazer o movimento, né? Ficar satisfeito em fazer o chute, em fazer o saque, em fazer o deslocamento, né? De um atleta profissional, né? Dentro do seu treinamento.
Por Exato. quê? Porque aí os profissionais, como tem em toda a equipe aí do Barreto, sabem dosar as intensidades e aí eles sabem muito bem se o momento do treino eles têm que te passar como uma intensidade do recreativo, porque o recreativo não é recreativo. Eu coloquei o nome assim mais para elucidar. É um treinamento de limiar muito baixo, sabe? Onde que você vai ter um X, né, de benefícios, né? Que horas que eles vão ter que te colocar, por exemplo, né? Fazendo esses mesmos movimentos já nessa categoria de treinamentos, que aí é onde você vai fazendo um limiar, né? Numa intensidade que você aí sim vai começar a buscar o quê? Percentual de gordura, abaixar percentual de massa magra, subir, né? Ou então até mesmo te colocar no estímulo, né? Porque tem vários alunos, né? Os alunos de vocês aí, por exemplo, com certeza já fazem, a grande maioria já faz muito tempo, né? Que estão com vocês, né, Barreto? São alunos de anos, não são? Sim, sim, a gente tem alunos aqui de 5, 6, 7 anos que estão junto comigo aí. Tem muito aluno novo, né, que entrou quando a gente abriu aqui a Scand, né? A gente fez um ano agora, então a gente ganhou bastante aluno novo também. Mas o que você falou é interessante, porque aqui eu faço algumas reuniões com os treinadores também, né? E eu sempre peço para quem for dar aula naquele horário, quando a gente muda de fase, né, das fases da periodização, eu sempre peço para o professor, se não sou eu ou outro professor, né, explicar para o aluno em que fase que a gente está do treinamento. Se a gente vai comer, a gente vai, por exemplo, sair agora da fase de, a gente terminou o nosso ciclo, né, e vai iniciar novamente. Então a gente vai sair da fase de resistência e vai começar a fase de condicionamento novamente. Então eu peço para todos explicarem para os alunos, ó, a gente está saindo da fase de resistência, vocês vão sentir um pouco de diferença agora na fase de condicionamento. São altas repetições com uma carga moderada baixa. A gente vai focar mais em padrão de movimento e amplitude. Então é hora de vocês ganharem amplitude no agachamento, aproveitarem que a carga está baixa para ganhar amplitude no agachamento, para ganhar amplitude em outros exercícios. Então, eu peço sempre para os alunos explicarem isso, para os professores explicarem isso para os alunos. Eu acho extremamente importante isso. O profissional, ele não tem que ir lá e passar o tríceps corda 3 de 10, independente de ser 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, e só. Ele tem que falar para o aluno. Eu acho importantíssimo o profissional explicar para o aluno o que ele está fazendo. Porque dificilmente você vai ter um aluno que pergunta. E eu acho isso muito bom. Aqui a gente tem uma situação bem peculiar. Eu comecei com um treinamento funcional e muitas médicas vieram me procurar porque eu treinava o time feminino, né, de futsal da medicina. E aí foi criando aquele laço, elas queriam fazer uma parte física por fora. E aí chegou um momento que eu hoje devo ter aqui treinando comigo mais de 40 médicas de Ribeirão Preto. Então, é um nicho que, pô, é questionador, né, pela profissão, você está cuidando de médico. Então, teoricamente, ele sabe algumas coisas, obviamente, né, e vai te questionar. Então, eu acho super importante isso, da gente explicar tudo, porque quando a gente começou a fazer essas explicações, pararam os questionamentos, né? Você cria mais um laço de autoridade, de confiabilidade do aluno com relação a isso. Então, eu sempre falo, eu gosto do aluno que pergunte o porquê, o para quê, quando eu vou fazer isso, quando eu vou chegar naquela fase. E é legal essa parte da nossa periodização, que os alunos ficam ansiosos. Pô, quando que é a fase de potência? Quando que é a fase de força? Eu explico, calma, para você chegar na fase de potência, você tem que ter passado pela fase de condicionamento, ter se condicionado bem, né? Ganhado um cardiovascular legal, passado pela parte de hipertrofia, né? Condicionando seus músculos, passado pela fase de força, para você ganhar força, e aí você vai chegar na parte de potência, que é para praticar aquela força de forma veloz. Então, eu acho que o diferencial hoje da Scand que a gente tem é essa metodologia muito amarrada mesmo, de todos os profissionais e os alunos entenderem isso. Porque uma coisa é a gente não impõe essa periodização para os alunos, mas a gente criou um método tão amarrado que os alunos sabem que semana que vem a gente tem que aumentar a carga. Às vezes eu não preciso nem falar. Só de eu falar assim, ó, a gente vai sair da fase de condicionamento e vai para a fase de hipertrofia. Ele já sabe que na fase seguinte, na semana seguinte, eles vão ter que aumentar um pouco a carga.
e assim sucessivamente, né? Não, mas é igual você falou, é muito interessante, né? Quando você faz dessa forma, né? Onde que você vai despreocupado, descontraído, ao mesmo tempo confia nos profissionais que eles vão saber te passar a dosagem certa dentro da individualidade deles, aonde que eles vão te deixar bem claro, porque é o que você falou, tipo, muitos alunos não vão ficar pedindo, né, para o profissional, né? O que que eu vou treinar? Por que que eu vou treinar? Porque também se não cria até um climão, né? Sim, E muitas vezes ele não conhece, né? Às vezes ele veio de indicações, não conhece a equipe, não conhece o personal particular, né? Seja no seu estúdio, seja numa outra academia, né, que ele vai fazer, então não vai ficar questionando, né? Então é exato. muito legal fazer toda essa engrenagem que vocês fazem aí, né, que fica também muito de referência, né, para todos os profissionais que vêm assistir, né, essa live também, para ir olhando para esses pontos, como que um ponto incentiva o outro, né? Porque o que a gente mais precisa é de impulso e preparação mental, né? Porque muitos de nós, né, principalmente os alunos, né, que conseguem fazer esse investimento, né, em personal particular, né, já vem de uma vida minimamente onde que, tipo, consegue se alimentar, né, da forma que quer, sabe? Já consegue descansar da forma como quer também, né? Às vezes menos, às vezes mais, mas consegue, não fica privado, né? Sim, De alimentação ou de sono. Então precisa apenas, né, dessa engrenagem, né, bem profissional, que é o que vocês fazem, para incentivar, para que na próxima semana, tipo, como também não seja um segredo, mas também seja algo que é um degrau a mais, né? Que propulsiona a pessoa a voltar lá e saber que, pô, cara, por mais que eu adore fazer flexibilidade dentro dos meus treinos, a semana que vem eu vou chegar rasgando, porque é a fase de hipertrofia. É a fase que o Barreto falou para mim que eu tenho que, né, chegar mordendo, chegar, vou fazer força geral, superior, inferior, né? E até mesmo com os movimentos funcionais, né? Que aí fica muito legal quando você coloca, né, o que você falou, fases de hipertrofia e fases de potência com os movimentos, né? Por exemplo, de chutes, né? Que aí você coloca todo como que fala? Aparato, todo um aparato legal, sim. usa os aparelhos, né? Os elásticos, os bands. Então, quer dizer, é muito, muito legal isso que você faz aí. E aí você aplica também com todos esses atletas aí, porque você falou um número grande aí de alunos, né, que frequenta, né? Sim. Principalmente galera voltada para a saúde, que o que você falou também é sensacional, da questão de que são pessoas questionadoras, que é o que eu falo também para todas as pessoas que estão aqui. Meu, se você treina numa grande corporação que é de baixo custo, low cost, como uma Smart, uma Bluefit, dentre outras, seja sim questionador, né? Até porque tudo é jeito, né? É Sim, carinho com o que você sim. pergunta. Mas seja sim questionador, estando nessas ou estando num estúdio onde que você paga um valor bem alto, porque você, logicamente, está pagando por algo bem customizado e bem particular, né? Então isso é bem legal. Seja questionador. E aí você comentou, né, de todos esses alunos, mas eu quero saber também dos atletas, né? Porque é prescrição, é periodização muito mais minuciosa, tudo. E com essa galera também não é diferente, a metodologia é a mesma. A mesma, a metodologia é a mesma, tá? O que a gente obviamente muda aqui com os atletas é a intensidade, as cargas dos exercícios, como que ele vai fazer, né? Porque hoje a gente tem alguns atletas, até na consultoria online que a gente tem de atletas, que hoje a gente tem o Bruno que joga futebol na China, por exemplo. Então tem que ser muito minucioso, tem que falar exatamente o que o atleta vai fazer. A gente não pode errar na prescrição de ninguém, mas do atleta é mais difícil, é complicado essa questão, né? Porque ele tem jogo todo final de semana e etc. Com o atleta é a mesma metodologia, né? A gente vai alterar, obviamente, algum exercício ou outro, vai acrescentar algum exercício ou outro, mas o padrão de movimento, os padrões de movimento que a gente trabalha, eles são bem parecidos, porque nada
diferente do que uma pessoa precisa para ter o seu dia a dia, para ter a sua rotina diária. E um atleta também, ele vai precisar fazer rotações, ele vai precisar mudar a direção. Então, tudo isso de uma forma muito mais intensa, a gente passa para o atleta, né? Não, legal. E no caso, vocês entram em contato, vocês se comunicam com toda a equipe multidisciplinar também dos atletas? Procuram fazer todo esse contato, né? Geralmente é mais complicado essa parte, porque a gente encontra algumas resistências, né? Por exemplo, da equipe, do preparador físico, da equipe do jogador. Talvez ele não quer passar os dados daquele jogador para a gente, então é meio complicado. A gente tem um contato mais direto com o atleta e ele mesmo passa essas informações. Eu prefiro ficar mais distante disso, porque a gente já encontra alguma resistência de outros profissionais para passar isso para a gente, que é uma tristeza, né? A gente deveria se ajudar cada vez mais, né? Deveria ser um baita canal aberto, né? Porque, meu, é extremamente potencializador, né? Você ter Exato. outros profissionais. É que o Mas, esporte é mais complicado. O esporte de alto rendimento tem muito ego, muitas coisas que envolvem também, né? Então a gente fica meio só conversando com o atleta, não tem muito o que fazer. não, legal. E dentro do futebol, você falou que aí os atletas que você costuma fazer essa preparação aí, é a galera do futsal, futevôlei, qual mais? Futebol, a O gente próprio tem futebol uma de campo, né? handball também, a gente trabalha com handball. Vôlei, a gente tem uma atleta do vôlei também, com consultoria online. São essas modalidades que a gente trabalha aqui na Vôlei. consultoria online, né? Muito bom. E a galera que se acompanha os seus stories, tudo, pô, já dá para ter um bom norte, né? De fazer treinos bem diversificados e bem legais aí no Sim, seu sim, dia a sim. dia, né? A gente tem uma premissa aqui que é treino, é até nossa marca registrada, né? O treino diferente. E todo dia a gente treina diferente aqui. Cada dia um treino diferente, tanto para o aluno de personal quanto para o aluno das turmas aqui. Então ele vem sabendo que ele vai treinar um treino que ele nunca fez na vida, provavelmente. Obviamente, não é todo treino que é diferente. A gente pega, óbvio, alguns. Não tem como você tirar o agachamento, o supino, alguns exercícios mais tradicionais, né? Mas a gente muda a metodologia, a gente muda o tempo, a gente muda as repetições, a gente muda a logística do treino. Isso tudo faz com que o treino seja diferente, né? Então, é uma marca nossa aqui. Tem até nas camisetas o treino diferente aí. Não, legal. E aí, no caso, o estúdio, ele funciona todos os dias, 24 horas, não? Que A agora gente, tá um boom, né? Essa questão de todos os dias e 24 horas, né? não, a gente trabalha aqui só com hora marcada, né? Então a gente tem as turmas de treinamento já com os horários definidos, né? 6 da manhã, 6h45, 7h30, 8h30, meio-dia, 6h15, 7h, 7h45 da noite. Esses horários a gente tem já pré-marcados para o pessoal que treina em turma fazer o check-in e vir nesses horários, né? Os horários já são fechados para as turmas. E fora esses horários, a gente utiliza a Scandi para trabalhos personais e individuais. Então aqui só se treina com hora marcada, seja em turma via aplicativo, né, que você marca a sua aula ou desmarca, seja em personal, que você aí a gente tem o trabalho do professor com o aluno, eles que marcam o horário. Mas a gente não funciona o dia inteiro, não está aberto o dia inteiro. Obviamente que a maioria das horas sim, né, porque a gente tem bastante aula aqui, mas é sempre com hora marcada. Legal. De segunda a sexta, né? Segunda, sexta e sábado a gente tem 2 aulas, 8 e 9 da manhã. Pô, bom demais. Trabalha Bom também demais já para deixar a galera exato, já exato. afiada aí para poder fazer, né, suas escolhas aí. E legal também, em cima de tudo que você falou, né, Barreto, que independente de quem é a pessoa, de que nível que é a pessoa na sua busca por ser um atleta também, né? No caso, o estúdio de vocês se mantém como um canal aberto aí, Sim, porque às vezes a pessoa ela já tem psicólogos, ela já tem nutricionistas que às vezes querem, sabe, se comunicar com os profissionais, né? Com os sim, educadores físicos, até mesmo com os próprios nutricionistas, sabe? E sim, sim. vocês, por exemplo, fazem essa comunicação, né?
É o que você falou, às vezes vocês tomam cuidado, né, para chegar em determinados esportes, mas se for o contrário, vocês estão de coração aberto, de portas abertas aí para trocar sempre essas figurinhas aí entre profissionais, né? Com certeza, com certeza. A gente está sempre aberto aqui a troca de experiências. Pô, show de bola. Bom, nossa, passa voando, né, cara? Tipo, agora já Passa são voando, praticamente quase 10 10. horas, eu sento aqui no... A gente falou de tudo, cara. E tudo que eu acho, assim, muito importante, né, Barreto? Tipo, o incentivo à galera ao empreendedorismo, né, por parte das adversidades que começou para você, por exemplo, na pandemia, para mim não foi diferente. Eu consegui também, quem conhece um pouco da minha história, eu consegui me dar bem, mas isso eu gosto até de falar rapidamente, porque foi bem diferente, sabe? Veio das artes marciais, que eu sempre pratiquei, que são Legal. pensamentos e mentalidades de guerra, Sim, sabe? Onde que eu, depois de formado na educação física, eu começava a fazer especialização atrás de especialização de tudo que tivesse em alta, não para eu praticar propriamente dito, porque até mesmo companheiros da área falavam, você está muito louco, porque você é professor disso, daquilo outro, e vai fazer uma especialização de yoga. É isso? E eu era muito assim, eu pegava os melhores profissionais que estão ministrando hoje aí, no estado ou até fora do estado, e ia e me certificava, né? CrossFit, todas, para legal. quê? Sempre pensando que, tipo, primeiro que eu pensava na riqueza, né? Na riqueza de conteúdo, na riqueza de intervenção que eu poderia fazer e que eu achava muito limitado às vezes ficar, né, apenas em uma coisa, né? Entendia quem tinha um propósito, né, Sim, específico para cada metodologia de vida, mas eu, Lucas, não queria ficar, né, limitado. Não era esse meu propósito de vida. E aí eu ia atrás, né, de cada uma dessas especializações. Aí veio a pandemia e fechou tudo. E aí grande parte, igual você falou, né, das pessoas que trabalham hoje na nossa área, por exemplo, é isoladamente professor de alguma coisa. exato. Junta medo, junta dificuldade, junta você ser arrancado, né, do ambiente seu de trabalho e você não tem ferramenta nenhuma que você pode utilizar. Porque como que você ia levar um Cadillac e uma chair para uma praça? Não dava, não dá. Tem jeito. Então, quer dizer, chegou a ser muito assim, tipo, sabe? Tocante isso, porque aí foi onde que eu consegui dar certo. Então, a gente falou muito isso dentro dessa live, né? De incentivar, os profissionais que estão aqui poder fazer as suas especializações, principalmente da metodologia que você propõe a ensinar, que tem até turmas novas, né, para abrir. A gente está abriu, né, já a terceira turma, né, ainda dá para entrar no nosso grupo VIP 3. Quem tiver interesse, só me mandar uma mensagem que eu explico tudo como funciona. E a ideia é passar 3 meses bombardeando de conteúdo e mostrando tudo que a gente faz aqui na Stand. Então, sempre que a gente abre os grupos, é quando a gente está iniciando a periodização, né? Que esse ciclo das nossas fases aqui duram geralmente 3 meses. Então, a gente sempre roda esse ciclo 4 vezes no ano. A gente está entrando no terceiro grupo já. E aí a gente vai passando tudo que fazemos aqui na Stand, todos os treinos que são passados para a gente durante a semana, e a gente passa tudo isso para esse grupo, e o pessoal vai fazendo junto com a gente. Então é bacana demais essa parte, porque muda muito a vida de várias pessoas, né? Eu recebo mensagens de profissionais hoje que falam que duplicou, triplicou o número de alunos, que os alunos estão gostando demais da metodologia, do treino que eles estão fazendo. Então isso é gratificante. Essa parte é a mais legal que eu falo, né? Ver outros profissionais crescendo também e conquistando outras coisas através do que a gente faz aqui, do que a gente passa aqui, né? Então, isso é gratificante demais. Também ter fomentado isso também para quem estava ouvindo, né, sobre essa questão de treinar com muita felicidade, treinar num local onde você sabe que você vai ter resultado. Os profissionais também, saber que vai acordar, saber que vai poder dar treinos com muito mais alegria, não vai ficar mais preso apenas em algumas coisas, né? Porque, meu, a Exato. gente tem que
tem que caçar, né? Porque eu até coloquei uma frase hoje pela manhã que as duas coisas mais importantes da vida, né, é nascer e saber por que que você nasceu. Quando você descobre Exatamente. isso, né, e a gente já está na nossa área, né, a energia da nossa vida, da questão espiritual para quem acredita, já está te encaminhando para tudo que você precisa passar, sabe? Então aí cabe a gente, né, abrir o coração aí, fazer tudo isso, né, que está sendo proposto, está passando na nossa frente, como o conhecer o próprio Barreto, né, que foi através de uma atleta dele, né, que ela me indicou ele, me indicou o trabalho, o estúdio dele, falou, cara, vai conhecer o trabalho, o estúdio dele, que tipo assim, comunica demais com o que no caso eu faço através das lives, Sim, que é expor para a muito galera legal. metodologias tipo diferentes, equipes que pensam diferente, né, galera que pensa diferente. Então é muito isso. Eu nem vou falar mais nada, porque, tipo assim, eu poderia ficar levantando tudo que a gente já falou na live. As nossas lives, galera, elas sempre ficam gravadas na minha bio, né, que é a minha página principal, né, como também eu subo para o meu canal de comunicação, que é o YouTube, né? E também para os profissionais que gostam, né, de ter disponíveis isso para eles também subir para os canais deles. Aí, no caso, a equipe de marketing que faz isso para mim, né? Depois entra em contato e já passa com ele para eles, né? Tem mais alguma observação aí, Barreto? Que meu, é tanta coisa que eu achei muito boa, só que eu não vou falar mais nada, porque senão vai ficar repetitivo, prolixo, vai ficar gravado e até mesmo nas descrições das lives eu gosto de deixar tudo pontuadinho. Legal. Então, cara, acho que é só agradecer, né, a oportunidade aqui de estar batendo esse papo, trocando essa ideia. Achei muito bacana todo esse movimento que você faz aí com as lives. Muito legal mesmo, né? Eu acho que é um espaço que deveria ter mais profissionais fazendo também. Você falou até uma questão quando você falou dos treinadores, né, de não correr atrás de algumas coisas por falta de tempo. É uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, mas que ainda o tempo, ainda mais agora com uma recém-nascida aqui, é uma das coisas que eu gostaria de fazer também, mais lives, né? Mais esse contato direto, mas o tempo ficou um pouquinho apertado, mas já já melhora também. Então pô, agradecer e falar que todo esse trabalho seu feito aí, tanto aqui nas lives quanto fora, né? Nos treinamentos aí, muito bacana mesmo. Então, o pessoal que me segue aí também pode acompanhar o Lucas no Instagram dele, que tem muito conteúdo legal também. E acho que é isso. Agradecer a todo mundo que participou. Vi algumas mensagens aqui, não consegui ver todas, mas o pessoal comentou aí, muito obrigado. E a quem participou aí, espero que tenham gostado desse bate-papo. É isso aí, galera. Pontual, britânicos. Pronto, 10 horas. 10 horas, Bom excelente. descanso aí, Barreto, para você, para sua família, para o seu pequeno, tá? Que Deus abençoe vocês fortemente aí, sabe? Que você tenha muita prosperidade, não só na sua família, mas como na sua família aí da SCAM, tá? Com os seus atletas, com a Sofia, com todo mundo, porque o mundo é muito grande, cara. O mundo é muito Exato. grande, a gente tem que curtir tudo que tem por aí. Agradeço aí o Ivan, novamente, Giraia Ivan, que ele e toda a equipe sempre está pronto para fazer live 10 horas da manhã. Já fizemos live 3 horas da manhã com profissionais da saúde do outro lado Caraca, do mundo, né, do Japão, né, que era um legal, professor de Pilates lá, que foi legal. sensacional, né? Então, quer dizer, só agradecer aí, galera. E somos um canal aberto aí. Se vocês quiserem entrar em contato direto com o Barreto, a gente tem os contatos pessoais, como também os contatos aí das páginas, né? Com o Ivan também. E vamos para cima, tornando a nossa vida aí tempo ruim o tempo inteiro, como a gente diz nas Exato. artes marciais. É luta, conquista, luta, conquista, luta, conquista. Exatamente, Fechou? exatamente. Grande abraço Valeu. aí. Bom descanso. Valeu, turma. Obrigado, hein? Tchau, tchau.